Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Castalho Podcast. Eu sou Og Maciel, já estou de volta em Chapel Hill, North Carolina. Eu sou Eliezer Rezende, falando de Pouso Alegre, Minas Gerais. Eu sou Bruno Rocha, falando aqui de Guarulhos, São Paulo. No episódio de hoje, vamos falar sobre produção e edição gráfica no Linux. E para nos ajudar a aprender um pouco mais sobre essa área, nós trouxemos duas feras que manjam muito deste assunto. João Bueno nos contará sobre sua experiência usando e contribuindo com o desenvolvimento do GIMP. E Bárbara Tostes, eu espero que eu esteja pronunciando o seu sobrenome correto, você me corrige por favor aí, mas ela vai nos contar sobre sua experiência usando o Inkscape em uma gráfica profissional. Então, antes de começar com nossas perguntas, vou pedir para que cada um de vocês se apresente para os nossos ouvintes, começando com a Bárbara. Boa noite, obrigada pelo convite. Meu nome é Bárbara Tostes e até tenho um parente aí, o Rocha, né? Tenho Rocha também no nome. E eu moro aqui em Castro, interior do Paraná. Fica a 150 quilômetros de Curitiba. É uma cidade histórica e eu abri aqui sou jornalista e abri uma gráfica digital. E meu sonho era transformá-la com softwares livres, e eu tenho conseguido isso, já tem uns 3 anos que eu estou com ela já, operando com 90% software livre. Bacana. E agora o João Bueno. Legal, pessoal. Então, eu sou o João Bueno, ou às vezes sou conhecido por JS nas comunidades aí de software livre, de Python. E eu sou programador Python há bastante tempo já. E desde 2004 eu contribuo aí um pouquinho, né, com o GIMP, o programa de edição de imagens que a gente tem em software livre, né. Eu moro aqui com meus gatos, né, e a minha esposa Luciana, e a Safira não está aqui com a gente, ouviu falando, pulou aqui na câmera. Então legal, eu trabalho com desenvolvimento, não é diretamente ligado à área gráfica, mas eu estou sempre acompanhando o desenvolvimento do GIMP, de vez em quando dá, eu filtro algumas funcionalidades que tem que entrar, ou tento mexer um pouquinho no código. E no começo desse ano aí eu tive a oportunidade de estar trazendo a Conferência Mundial de Desenvolvimento de Softwares Gráficos Livres, inclusive o GIMP, aqui para o Rio de Janeiro, né? Então, os desenvolvedores do GIMP vieram aqui, alguns outros também desenvolvedores internacionais, e a gente se encontrou na PUC do Rio em abril. A Bárbara também estava lá. Bom, maravilha. Antes da gente começar aqui com as perguntas, né? Acredito aí que o pessoal, assim como eu, já está ansioso para tá fazendo um tanto de pergunta aí para vocês. A gente gostaria de lembrar, né, que no final deste episódio a gente vai fazer o sorteio do livro Desconstruindo a Web, do William Molinari, né, que foi nosso entrevistado na semana passada. Então, se você ainda não preencheu o formulário, ainda dá um tempinho para as pessoas que estão nos acompanhando ao vivo. Então, corre lá, o link está aí no chat, quem quiser preencher, ainda tem tempo. Beleza, bom, eu tenho mais um recado aqui também, né? E para dar esse recado, eu vou compartilhar aqui a minha tela rapidamente, né? Mas para quem está assistindo no YouTube poder ter uma ideia do que eu estou falando, é uma notícia bem legal que é a respeito do projeto Fedora. Ó. O projeto Fedora tem uma coisa interessante que é o esquema de spins, né? Eles pegam a imagem do Fedora e lançam diversas imagens diferentes. Tem várias, tem para fazer aulas, né, que é o Fedora Classroom, tem uma só para Python, e agora tem esse Fedora Design Suite, né, que é uma imagem que você baixa o Fedora, e ele já vem com uma série de aplicativos gráficos instalados, né, GIMP, Inkscape, Blender, todos esses que estão aqui. Qual que seria a vantagem? A vantagem é que você tem uma única imagem ISO para instalar, ou até para rodar live esse spin do Fedora, e algumas coisas já vêm pré-configurada por padrão, né? Uma que vale a pena eu citar aqui, que eu achei bem legal, é esse cara chamado Sparkle Share, né? Eu não conhecia o Sparkle Share, conheci recentemente. Bem legal porque ele é um Git para designers, né? Então a gente que é desenvolvedor está acostumado a usar o Git para compartilhar o desenvolvimento do código, então o Sparkle Share é para você estar trabalhando ali no GIMP, numa imagem, você salva ela, na hora que você salva na pasta do Sparkle Share, ele faz um commit lá para um repositório Git, que pode ser qualquer um. Se tiver outro designer trabalhando, ele faz o gerenciamento de versão da sua arte gráfica, né? E além disso, ele já vem com alguns tutoriais dentro da própria distribuição. Aqui tem um link dizendo quais são os tutoriais que já tem material lá para você simplesmente com aquela imagem conseguir aprender também. Então você tem tutorial de GIMP, Darktable, Inkscape, Scribus, aí tem Blender, tem animação com esse software chamado Synfig, que é como se fosse o Flash lá para 2D, mas ele gera outros formatos, ou seja, tem bastante coisa legal.
Então esse aqui era o recado que eu queria dar aí para quem quiser testar, né, o Fedora, esse spin do Fedora aí para designers. Eu tenho somente mais 2 recados rapidinhos para vocês aqui. Então, para vocês que estão procurando uma oportunidade de arregaçar as mangas e colaborar com um projeto open source, ou até mesmo aprender como usar Python, Git e essas coisas assim, em um ambiente profissional e do mundo real, no dia 8 de agosto, uma das minhas equipes aqui da Red Hat vai organizar um Test Day para um projeto que chama-se Pulp. Vou botar o link depois no chat para vocês darem uma olhada aqui. Você então aparece no dia 8 de agosto no canal do projeto, lá no IRC, e você pode ajudar a testar os novos recursos, olhar a documentação, traduções, e você pode até mesmo aprender a escrever testes automatizados usando Python. Para você aprender um pouquinho mais sobre esse projeto, Pulp, nós vamos botar o link para vocês aqui, que vocês podem assistir um demo, que fala exatamente o que é o Pulp, para que serve esse tipo de coisa. E também, para você aprender mais sobre o Test Day em si, nós vamos colocar outro link aqui para vocês, que é a página oficial com o anúncio aqui. Então, não se esqueça, dia 8 de agosto, pelo IRC, você pode participar desse Test Day do Projeto Pulp. E agora, então, nesse episódio, vamos voltar agora o foco aqui para a gente aqui, né? O foco desse episódio será nas ferramentas GIMP, que eu acredito que a maioria das pessoas devem conhecer, um editor de imagens rasterizadas, equivalente a Photoshop, para quem conhece o Photoshop. E nós também vamos falar do Inkscape, que é um editor de gráficos vetoriais, que seria o equivalente ao Illustrator ou Corel Draw. Esse episódio de hoje é só a primeira parte de uma série que nós vamos fazer sobre produção de multimídia com Linux. E nós vamos trazer aqui para vocês. Então, depois dá uma conferida lá no castalho.info, na agenda nossa, você vai ver que nas próximas semanas ainda vamos abordar edição e mixagem de áudio, edição de vídeo e até animação 3D com Blender. Então, acompanha lá na nossa agenda, envie os seus comentários com suas sugestões, quais os convidados que vocês gostariam que a gente traga aqui para vocês e também as suas perguntas sobre esses assuntos. Bom, agora que a gente já teve um pouquinho, né, de recados, vamos lá para o que interessa, né? Então vamos começar aqui com as perguntas. Normalmente a gente, quando recebe os convidados, a gente quer saber como é que as pessoas iniciaram, né, naquilo que elas fazem, então hoje não vai ser diferente. Eu gostaria de saber aqui, começando pelo João Bueno, como é que você começou e entrou aí nesse mundo e passou a trabalhar com criação e produção gráfica utilizando o GIMP? Tá, bom, primeiro uma coisa, né? Eu efetivamente não trabalho com criação e produção gráfica, e acho que eu sou uma exceção, eu sou realmente desenvolvedor. O que aconteceu é que eu me tornei um power user aí do GIMP, ainda na época aí de adolescência, usando os programas gráficos, minha adolescência na época do Windows 3 ainda, né, até antes, e aí eu gostava de desenhar, gostava de digitar imagens no computador. Naquele tempo os computadores você não tinha como abrir uma foto ainda digitalizada, tá? Puxa, parece que faz tão pouco tempo, mas realmente uma foto como a gente tem hoje não dava para abrir nos computadores da época. A gente tinha vários programas ali. Um que eu gostava era o Deluxe Paint, ele chamava. E à medida que eu fui usando o computador, foram aparecendo outros. Em 97, eu passei a usar Linux, efetivamente, no meu dia a dia, né? E aí o programa que você tinha no Linux para edição de imagens e gráfico era o GIMP. E ali, então, eu fui me consolidando como usuário do GIMP, até que alguns anos depois eu falei, puxa, né, eu estou usando essas ferramentas livres, essa coisa gratuita toda, e é só querer participar, né? E eu comecei a participar e me aproximar da comunidade de desenvolvedores, trouxe algumas ideias do programa, algum pouquinho de código, né? E eu fiquei bastante tempo como tradutor do GIMP e mantenedor da tradução para português do programa. Nesse processo aí de virar o tradutor, eu realmente virei o programa do avesso, eu realmente consegui encontrar não só várias opções do programa, como fazer várias soluções de hack, né? Às vezes a pessoa queria obter um determinado efeito, não tinha um jeito direto de conseguir o efeito, e é uma coisa parecida com programação, eu sabia como combinar 3 ou 4 efeitos diferentes para você chegar onde queria. E efetivamente minha contribuição direta com o GIMP começou em 2004, com o projeto, e de lá para cá eu sempre estive mantendo contato aí com os desenvolvedores principais. Bom, maravilha. Agora eu gostaria de saber da Bárbara, como é que você iniciou aí com o Inkscape? Eu comecei a fazer artes em 1994, que eu comprei um 486 DX266. Aí em 94 eu conheci um amigo que tinha uma empresa de silkscreen, fazia placas e tal, aí eu fui lá,
conheci aí eu falei, como é que você está fazendo as artes? Porque naquele 486 eu comprei aquelas placas de som Sound Blaster, aí vinha com um monte de CD de instalação para você experimentar os softwares, né? Tipo demo. Aí vinha Altamira Composer, vinha Aldus Photo Styler, que é o avô do Photoshop. E aí eu comecei a fazer tratamento ali, eu ficava mais nessa parte de imagem, aí eu queria, quando eu vi que ele fazia placa, botava letra, mudava a cor, falei, com que programa você está usando? Ah, eu estou usando o CorelDRAW. Aí era a versão 2 ou 3, não sei, ele era em disquete, eram uns 11 disquetes, e naquela época não tinha essa coisa de, pirataria, não sei o que, todo mundo compartilhava, né? Aí eu peguei, comecei a aprender ali. Aí, quando passou uns 2 anos, eu já tinha minha primeira filha, a gente se mudou aqui para o Paraná, e aqui tinha uma gráfica que já tinha mais de 100 anos. E aí eu me interessei em trabalhar lá. Fiquei 3 anos lá, e agora foi uns 2, 3 anos atrás, a gráfica faliu, sabe? Foi passado de pai para filho, e quando chegou no neto lá, aí a gráfica não aguentou. Era muito, muito grande para pouco pedido. Tipo, a cidade ficou pequena para ela, né? E aí, eu saí de lá, fui trabalhar com uma outra gráfica, que era digital, e nisso fiquei 1 ano lá, aí eu falei, não, eu vou montar a minha, só que a minha vai ser tudo com servidor Linux, e aí fui convidada para ir lá no CONISLI, Congresso Internacional de Software Livre, falar do ECED7. Foi um convite pela web. E lá eu encontrei o João Bueno, que me mostrou o GIMP. Eu falei, nossa, por que não usam isso nas gráficas, né? A gráfica não tinha dinheiro para comprar software proprietário, podia estar usando isso, não tinha dinheiro para... Aí, a partir disso, eu já comecei, em 2005, só a usar Linux. Trabalhei na assessoria de imprensa de prefeituras daqui, utilizando softwares livres nas criações. Aí foi nisso que eu fiz a transição de Photoshop para GIMP e de CorelDRAW para Inkscape. E agora a minha gráfica, em 2014, que eu abri, até hoje, tem 90% de... Tem uma máquina só, que é por causa da máquina que faz o corte, que aquelas máquinas, tem aquelas lâminas que fazem corte em vinil, aquela precisa do software dela. Então, ainda não consegui achar um software compatível para eu substituí-la. Mas ela aceita impressão por cartuchinho também. E o Inkscape faz os cortes para ela. Então, eu posso muito bem colocar o corte no cartuchinho e mandar ela cortar sem estar ligado com uma máquina. Só estou esperando a minha funcionária pegar um vírus. A hora que ela pegar, ela vai perder o sistema dela. Boa, bom, então já que você mencionou aí que você teve experiência antes aí com Photoshop, CorelDRAW, né, os softwares proprietários, e então conta pra gente aí quais que foram os principais obstáculos, assim, a principal dificuldade, aquela hora que você estava ali trabalhando com Photoshop, Corel, e aí de repente você falou, agora eu vou usar GIMP, Inkscape, toda essa família toda aí. Quais foram os principais problemas, né? E comenta aí se na época você encontrou documentação, uma comunidade para te dar suporte, fóruns. Como é que foi essa experiência de migrar de um ambiente proprietário e bem conhecido para uma coisa nova e open source? Bom, eu gosto muito de coisas novas. Então, assim, a transição, para mim, foi fácil, que eu sempre gosto de novidade. Eu achei assim, no começo, em 2005, o GIMP não tinha essa opção de modo de janela única. Então, era tudo separadinho, era ótimo para quem trabalha com 2 monitores. Você coloca as ferramentas, tudo a janelinha, tudo de ferramenta no monitor, e trata a imagem no outro monitor. Mas essa dificuldade hoje não tem. E eu até fiz um papel de parede no meu desktop para colocar as janelinhas do GIMP ali, que era flutuante, não era tudo colado, não dava para fazer modo de janela única. Então, assim, eu fui me adaptando àquela novidade para fazer o uso daquela ferramenta. Eu queria muito mesmo aprender e fazer esse pulo, porque eu vi que na gráfica que eu trabalhei não tinha condições de pagar uma licença,
de software, e na gráfica que eu ia montar também eu não ia, porque eu já estava com a filosofia do software livre, né? Eu tenho isso comigo, então eu utilizo o software livre pela filosofia também. E você vê que de 2005 para cá evoluiu bastante. E no Inkscape, o que era no começo barreira era converter para fechar o arquivo. Eu queria que o João compartilhasse um pouco das impressões dele no começo também, quando você estava aprendendo lá, mexendo nesses softwares aí. O que você achou difícil? Se teve comunidade, se teve fórum? Como é que foi? Como é que é esse lance de obter ajuda para fazer uma transição? Então, eu acho que eu não tive muito esse problema, né? Porque, como eu falei, eu usava mais por brincadeira, por hobby, do que para trabalho imediato. Então, eu passei, quando foi praticamente em 97, aquele momento que eu passei do Windows para o Linux, o programa disponível era o GIMP. E eu fui usando dali para frente, né? O que acontece é que, naquela época, mesmo os programas proprietários, eles estavam era um trabalho, por exemplo, de 5, 10 pessoas, o time de engenharia que eles deviam ter lá. Você tinha... não tinha um nome único que era sinônimo de edição de imagens, como tem hoje o Photoshop. Você tinha vários programas concorrentes, você tinha um da Corel, você tinha o Zsoft Paintbrush, você tinha outros caras, né? E todos eram mais ou menos equivalentes. Eu diria que foi aí, a partir do começo dos anos 2000, 2002, 2003, que aí realmente algumas empresas começaram realmente a investir e colocar pessoas full-time trabalhando. E o GIMP, em particular, por exemplo, é um projeto que sempre trabalhou com voluntários. Ele nunca teve alguém, um profissional dedicado full-time a desenvolver o programa. Então, eventualmente, você teve algumas... Saindo ali do nível que você, legal, clica o mouse desenha um pixel na tela. Claro, sempre foi mais sofisticado que isso, né? Mas algumas coisas o GIMP não desenvolveu. Então, por exemplo, ao longo dos últimos anos aí, o Photoshop, por exemplo, ele foi incluindo ferramentas que não estão diretamente relacionadas à imagem 2D. Ele incluiu um pouquinho de 3D, um pouquinho de gráficos vetoriais e tal. E isso não está no escopo nem no roadmap do GIMP, que nunca, aliás, né, é uma coisa que a gente fala, nunca se propôs a ser um substituto para o Photoshop pixel a pixel. Né? A Adobe ela posicionou o Photoshop como um produto hoje que ele faz tudo no mundo gráfico. E em software livre a gente tem várias outras coisas. Então, por exemplo, alguns anos atrás eu percebi que a gente não conseguia atrair muitos desenvolvedores para o GIMP, porque para esse público jovem que estava se formando aí, que estava entendendo o que era open source, como podia colaborar, o GIMP era percebido como um produto pronto. Ele já editava imagem, não tinha muito o que você fazer nele para editar uma fotografia digital. A parte de impressão é separada. E, por outro lado, você teve com a fotografia digital, você teve toda uma demanda aí para alta profundidade de cores, gerenciamento de tratar imagens RAW e tal. Isso ocasionou o desenvolvimento de uma série de outros programas que são separados. Hoje o GIMP está conseguindo se integrar melhor com eles, né? Você tem bibliotecas, LibLaw, tal, são vários outros projetos em software livre para trabalhar com imagens fotográficas, por exemplo. Você tem o Hugging para panoramas, tal. E a Adobe ela concentra tudo isso num produto só. É uma coisa que hoje, como comunidades diversas de produtos separados, a gente não tem muita perspectiva de estar integrando no produto só. A gente tem perspectiva sim, e aí depende até de conseguir aporte de recursos, seja de voluntário, seja de um guarda-chuva grande, um sponsorship grande, para conseguir integrar essas ferramentas. Para a gente seria um futuro aí bem legal. Né? E outra, o meu perfil aí, por exemplo, né, pessoas que têm o perfil de desenvolvimento, assim, tendo demanda, tendo coisa, é uma coisa que a gente consegue fazer bem, porque a vantagem de ser tudo aberto é que são tudo protocolos abertos e padrões abertos, né? Então, se alguém chega com a demanda, não, puxa, eu queria fazer isso aqui, de editar no GIMP e poder abrir, se mostrar um software que já faz o commit quando você salva a imagem, né? Fazer um cara que, quando você salva a imagem, abre no Inkscape, atualiza no Inkscape, por exemplo, é mais ou menos simples. Claro, tendo demanda e tendo alguém para fazer. Nem sempre você, como voluntário, vai sair fazendo uma coisa que você não tem essa demanda no momento. Mas é uma coisa que é bem factível, por exemplo. Para colocar essa diferença do que tem no mundo daí proprietário, do que tem nessas ferramentas proprietárias, do que a gente tem hoje no mundo livre, acho que dá para dar um panorama legal com isso aí. Legal. Olha, uma coisa que nós estamos falando aqui sobre Linux e sobre ferramentas open source. Quando eu entrei nesse mundo open source, no mundo do Linux, vamos dizer assim, lá no 1900 e borrachinha, claro que eu não sabia de nada, então a forma como que eu vinha aprender um pouco mais, a procurar mais informação era
através das comunidades. Então, algumas pessoas que tinham criado algum wiki, tinham criado algum tutorial, alguma coisa. Então, nessa época, assim, que a internet ainda estava na infância, né, internet comercial, vamos dizer assim. Então, eu realmente ficava dependendo das comunidades para alguém vir me ajudar. E logo também nesses primeiros anos aí do mundo Linux, do mundo de internet, as comunidades não eram muito amigáveis, não, né? Foram muitas comunidades que me botaram para correr, pessoal de uma forma assim não muito amigável. Hoje melhorou bastante, eu acho que tem assim, comunidades é o que mais existe, porque existem trocentos projetos por aí. Então, eu queria saber um pouquinho sobre a comunidade das pessoas, dos usuários do GIMP e do Inkscape. Então, vou começar com você, João, e fala pra gente um pouco sobre o que você sabe da comunidade de usuários do GIMP, e aí depois a gente pula para a Bárbara, para ela falar também sobre o Inkscape. Legal. Olha, o GIMP, o interessante é que os desenvolvedores que atuam no produto sempre tiveram muito envolvidos com comunidades, né? Então, eu acho que naquela época lá, quando era tudo mato na internet, como você estava falando aí, a gente usava principalmente e-mail, né, para conversar, para trocar as informações. E no GIMP você entrava na lista de discussão de e-mail, tanto de usuário quanto de desenvolvedores, e eram os desenvolvedores que estavam lá respondendo. Então, essa história da lista de discussão é uma coisa que a grande parte do público só foi entender o mecanismo hoje, eu acho que com os grupos de WhatsApp, né, que é um mecanismo onde você manda uma mensagem e muitas pessoas recebem. Em desenvolvimento de software sempre foi mais ou menos o meio padrão que você tinha de falar com as pessoas. E o GIMP, então, ele tinha uma lista de discussão de usuários, então você mandava um e-mail, todos os usuários interessados e os desenvolvedores do GIMP recebiam esse e-mail, e aí respondiam, e essa resposta é para todo mundo também. E isso ainda funciona até hoje nesse desenvolvimento de software, né? Hoje em dia a tendência é o uso de e-mail cair muito, por conta de outras formas de comunicação mais imediatas aí, mas até hoje ainda é bastante usado. E a comunidade do GIMP também usava muito o IRC, o Internet Relay Chat, né? E, inclusive, nessa época, o IRC estava vivendo um momento de popularidade aqui no Brasil, ele concorria com as salas de bate-papo dos portais aí, caiu em desuso, tal, mas em termos de desenvolvimento de software, o IRC ainda é muito usado. Ainda hoje é a principal forma de comunicação com os desenvolvedores do GIMP. Em paralelo a esses canais oficiais, o GIMP sempre teve alguns fóruns aí mantidos em PHP pelos cantos da internet. É muito engraçado que de vez em quando você cai em um ainda que parece que saiu direto dos anos 90, com grafismo dos anos 90 e tal. E hoje as comunidades mesmo vão sendo engolidas aí pelos portais aí de mídia, aí, né? Facebook, essa coisa. Então, mas os desenvolvedores e alguns usuários mais antigos você encontra nesses canais mais antigos, as listas de discussão e o próprio IRC ainda. Não tem muito hoje, você não vai encontrar muito um fórum no web onde você vai ter essa coisa da comunidade. Você tem alguns fóruns sim ainda que estão por aí, sim. Bacana. E você, Bárbara, como é que foi a sua experiência aí com comunidade? Como é que é a comunidade do Inkscape até hoje mesmo, hoje em dia? Hoje em dia está no Telegram, né? Tem um grupo lá, mas eu participo mais do grupo do GNU-Graph mesmo, que é o pessoal fala de tudo, de GIMP, Inkscape, tudo. E eu conheci os desenvolvedores, né? O Felipe Juca, o Juca, ele é desenvolvedor do Inkscape, daí eu vou direto no ouvido do Juca e falo. Então, eu encontrei com ele lá na Campus Party. Então, você encontra essas pessoas. Agora eu vou, pelo terceiro ano consecutivo, eu estou indo na Latinoware, em outubro agora, tem que convidar o povo para ir, em outubro de 18 a 20, né? Lá eu vou encontrar, eu acho que o João vai, né, João? E vou encontrar o povo todo lá. Então, é legal que, além de usar, eu vou também nos eventos, encontro as pessoas, falo com elas e estou sempre conversando com o pessoal que está envolvido, vendo o que falta colocar no programa para pedir para os desenvolvedores colocarem. Então, além de usuário, a gente é chato também. Chega, poxa, coloca a meleca do CMYK em tudo e pronto, acabou. Aí já resolve tudo. Essa é a nossa principal reclamação. Eu entendi, mas assim, isso fica num aspecto de comunidade, assim, pensando em quem está realmente inserido, assim, participando dos eventos. Aí vem uma dúvida, por exemplo, a pessoa que não está inserida na comunidade foi lá, baixou o Inkscape no Linux dela, instalou,
E aí ela tá com dúvida, né? Poxa, preciso fazer alguma coisa aqui, eu não tô conseguindo fazer tal coisa. Existe um canal oficial? Super fácil, tem. Lá no site lá do oficial do Inkscape.org, tem lá, você coloca IPTBR, vai cair para o pessoal que ajuda a traduzir. Aí tem o Inkscape Brasil, que o pessoal já está todo lá. Então você tem o Inkscape Brasil, tem a comunidade do GIMP, você vai lá, manda pôr em PTBR, também já está traduzido. Tem o João aí, para vocês podem falar com ele lá no Facebook. Então, para tirar dúvidas, também, hoje em dia é muito mais fácil, você vai lá no YouTube e procura como fazer um recorte de imagem no GIMP, você vai achar. No Google, dá uma googlada aí que vai achar. Não é mais aquela coisa que era difícil você fazer a conversão. Você pode começar já nos softwares livres, né? Não tem que ir primeiro no proprietário para depois vir no livre. Não, vai direto. O João foi direto. Eu passei pelos outros porque foi aquela coisa do presentinho que veio, o CDzinho com o software ali para você experimentar. Ou seja, aquilo vai colocando na cabeça das pessoas. Naquela época, em 94, não existia muito essa divulgação, né? Fui conhecer agora, recente, GIMP, Inkscape, Scribus, foi tudo agora. Então, é uma coisa que a gente... eu estou fazendo essa transição, mas os novos não precisam mais. Eu ensinei a minha funcionária já direto softwares livres. Então, ela não tem nem contato com os proprietários. Bacana, eu acabei de descobrir uma coisa aqui também que eu não sabia. Eu entrei aqui no Stack Overflow, né? Porque quando você estava falando, eu estava pensando. Para programar, a gente sempre tem o salvador Stack Overflow. E eu acabei de descobrir que tem lá GIMP, Inkscape, Scribus no Stack Overflow também. A galera faz perguntas a respeito. Mais que isso, né? O Stack Overflow, se bobear, se fazer uma pergunta dessas, ela pode ser marcada com off-topic. Mas você tem o Graphic Design, Stack Exchange, que é um site irmão do Stack Overflow, né, pela própria empresa, mantido só para Graphic Design mesmo. Agora eu ando um pouco ativo lá, mas eu costumo responder perguntas de GIMP lá também. Eu acho que é o que eu falei, infelizmente esses portais grandes comeram alguma coisa de mais comunitária que a gente tinha antes, né? Por outro lado, isso que a Bárbara colocou é bem interessante também. Hoje em dia acho que é muito fácil porque você tem vídeos tutoriais para tudo. Você vai no YouTube e realmente você coloca um vídeo, faz uma busca no YouTube e você vai conseguir um vídeo que explique como fazer alguma coisa ali. Eu acho que o ponto que eu queria ter falado na outra resposta, e faltou aí, né? Que eu falei, teve essa divergência aí, a Adobe de repente coloca um monte de gente full time trabalhando na ferramenta delas, a ferramenta delas sai bem na frente do GIMP em alguns aspectos. Agora tem alguns outros aspectos que o software livre ele realmente fica na frente aí, porque ele se posiciona também como uma plataforma para a qual todo mundo pode contribuir. Então, você tem alguns casos que você tem alguma coisa acadêmica que sai, por exemplo, saiu um tempo atrás, alguém desenvolveu um algoritmo para recolocar uma imagem em foco. Ou ainda tem um que é um redimensionamento líquido, em que ele pega as áreas que são contínuas da imagem, que não tem detalhes, e redimensiona aquelas e preserva as áreas com detalhe. Então você muda o tamanho da imagem sem mudar o conteúdo. É muito legal isso. E isso apareceu primeiro como um plugin feito para o GIMP, de forma comunitária, e muitos anos depois foi aparecer alguma coisa equivalente para o Photoshop. Então, essa ponte, no que sai de ponte é algoritmos acadêmicos, por conta do pessoal envolvido, que percebe, que vai nessas conferências, que vê como contribuir, acaba saindo antes nesse tipo de programa que a gente tem. Bom, maravilha. Eu vou aproveitar aí que você está falando a respeito que o GIMP tem esse detalhe de ser software livre. Então, e também que você comentou que está mais envolvido na parte de programação do que em si na parte profissional utilizando o GIMP. Eu queria saber como é que funciona o desenvolvimento do GIMP. Assim, aspectos gerais, por exemplo, se ele é totalmente aberto, se tem bastante desenvolvedor, quais as linguagens de programação que o pessoal utiliza e por aí vai. Então, dá um overview aí para a gente, por favor. Legal, então vamos falar um pouquinho dessa parte aqui, né? Em algum ponto aí no passado eu tinha uma palestra só disso, né? Eu ficava falando, e realmente a gente tinha algumas tecnologias que a gente usava no GIMP, que no mercado brasileiro, de programação, as empresas de software, não usavam ainda. Hoje em dia o mercado acelerou bastante e ele alcançou essas tecnologias, né? Então, por exemplo, o GIMP ele usava Subversion, né? Controle de versão para fazer o código, como tem que ser um programa grande desses. Enquanto aqui no Brasil você passava nas empresas, às vezes como consultor, como desenvolvedor, o pessoal nem conhecia, nem sabia o que era. Então o GIMP ele é um programa, uma base de código que começou em 96, tá? Antes até. Ele começou em C, a linguagem C puro, não C++.
Tá? E ele tem uma primeira refatoração aí por volta de 98, 99, que transformou isso em C orientado a objetos. Tá? Ele nunca saiu da linguagem C. Então, hoje ele é um programa, uma base de código com cerca de 2.000 arquivos em C, usando o framework GObject, que é o mesmo que é usado no GNOME, tá? e no GTK. Então, você faz uma programação orientada a objetos direto na linguagem C. Não é uma opção hoje mudar, porque é uma base de código com muita inércia, vamos dizer assim. Né? É mais fácil você fazer um outro programa similar ao GIMP que vai incorporando as mesmas funcionalidades do que mudar isso aí. Tá? Você pode desenvolver plugins em Python ou em outras linguagens. Tá? Em outras linguagens sempre lançaram o GIMP, o núcleo do programa, ele tem uma API aberta que você pode colocar um programinha em outras linguagens para se comunicar com ela, mas oficialmente mantido pelo projeto, a gente tem só Python e Scheme. Scheme é um derivado aí do Lisp, tá? Que a gente chama de GIMP Full. Tá? Ao longo dos anos, eles desenvolveram em Perl, desenvolveram em Ruby, até em Java tinha um Binding em uma época, né? Mas isso aí foram feitos com projetos fora da árvore principal do GIMP e caíram em desuso, hoje não estão sendo mantidos. Tá? E o GIMP, ao longo dos últimos 4 ou 5 anos aí, está passando uma transformação grande, que a gente tem uma biblioteca chamada Gaggle, Generic Graphic Library. Essa Gaggle, ao contrário do que a gente tem na interface do GIMP, o estável aí, o GIMP desenvolvimento está melhorando essa parte. Ela é realmente código de ponta, ela realmente é um código bem flexível, feito em C puro, para tratamento de imagens. Ele é um back-end, é um motor do GIMP hoje. Tá? E essa Gaggle, ela aceita também, de uma certa forma, que você construa plugins usando ela. Tá? Você consegue criar transformações de imagem, usando principalmente C também, mas dá para usar algumas outras linguagens, de forma bem curta. Você só se preocupa realmente no que acontece com os pixels lá. E ela trabalha com imagens de qualquer profundidade de cores, qualquer mapa de cores, qualquer coisa que você quiser, inclusive indo além do que você tem fixo nos softwares proprietários. Tá? Essa Gaggle é realmente muito interessante. O GIMP, a versão de desenvolvimento, ela expõe uma parte maior dessa Gaggle para o usuário, então você tem profundidade de cores maior que 255 cores por canal de cor, né, que é a grande limitação do GIMP estável hoje. E uma coisa que eu falava nessa palestra também é que muitas tecnologias elas foram incorporadas no GIMP e depois foi feito um spin-off delas, elas se tornaram tecnologias separadas. Tá? Uma digna de nota, por exemplo, é o GTK. Então, o GTK é a fundação da biblioteca que tornou possível, alguns anos depois, o GNOME. Então, o próprio ambiente GNOME, que é usado hoje em muitas distribuições Linux, ele se tornou possível porque você tinha uma biblioteca gráfica, que é essa parte do código que você chama para desenhar uma janela, desenhar um botão, ter os menuzinhos de salvar arquivo, tal. E a GTK ela começou dentro do GIMP, inclusive o G do GTK é GIMP Toolkit. Né? Hoje o pessoal não usa mais como acrônimo, né? Ela virou GTK Plus, ela sofreu um spin-off, virou um produto independente, tá? E foi desenvolvido de forma independente do GIMP. Tanto que a GTK já está na versão 3.x já há vários anos, e o GIMP até hoje ainda está na GTK 2, ainda não fez esse salto. E a gente pode passar para outra parte da pergunta, que é como é que está a comunidade de desenvolvedores. Né? Como eu falei, a gente tem um núcleo pequeno de desenvolvedores forte. Né? A gente tem um núcleo duro ali de mais ou menos umas 10 a 15 pessoas que se conhecem e conversam entre si desde aí 2004, ao longo dos anos aí. De vez em quando aparece alguém novo, começa a participar mais desse núcleo, mas efetivamente, como está todo mundo como voluntário, a quantidade de contribuição que cada um põe para o software varia muito. Né? Então a gente tem uma pessoa mantenedor, que é o Mitch Natterer, ele é a pessoa que está aí desde que eu entrei na comunidade em 2003, toda semana, quase todo dia ele põe código. Além do Mitch Natterer, você tem pessoas que às vezes passam algumas fases, algumas semanas, alguns meses contribuindo código toda semana, e eventualmente esse pessoal sai. Tem algumas pessoas que contribuíram em algumas áreas do programa, por exemplo, você tem o Simon Buddy, que fez a parte vetorial do GIMP, a parte de paths, né, e ele não tem muito contribuído com código novo, mas ele é um dos core developers aí, né, o pessoal que faz parte do núcleo da aplicação. E a gente tem gente nessa comunidade também que está integrando esse núcleo de desenvolvedores em termos de conversa, de fornecer ideias para o programa, né, apesar de não poder programar, mas está colaborando muito com a gente. Por exemplo, a gente faz uns 2 anos que vem conversando comigo o Américo Gobo. O Américo é um artista gráfico, ele mora em Leme, aqui no interior de São Paulo,
E ele trabalha, o interesse dele é muito em pintura digital, ferramentas de pintura que simulam pincéis reais, por exemplo. Então ele faz aquilo que eu comentei lá atrás, ele hackeia formas de produzir isso no GIMP, ele dá um feedback muito grande para a gente de ferramentas que poderiam estar melhorando. Então ele está colaborando de forma intensa com o GIMP aí, faz uns 2 anos, né? E ele esteve na Libre Graphics Meeting agora, conheceu o núcleo de desenvolvedores também, a gente compartilhou a hospedagem lá, né? Ele esteve junto com a gente, e a intenção agora é realmente pegar esse trabalho do Américo aí, de especificação de pincéis para pintura digital, que simula pintura real, simula sedas de pincel, esse tipo de coisa, pinceladas de aquarela, e começar a incorporar esse feedback dele no programa. Mas é isso, em termos de pessoas que desenvolvem, a gente não tem tanta gente assim. Eu acho que de tecnologia mais... Vale mencionar que tecnologias saíram do GIMP aí. A gente teve o GTK, que eu falei, a Gaggle já começou separada e ela pode ser usada como biblioteca em qualquer linguagem de programação para você manipular imagens, é uma biblioteca muito forte. Você teve o GIMP Print, que depois virou o projeto Gutenberg, que é um sistema de driver para impressão que você tem no Linux hoje. É Gutenprint, desculpa. Então, GIMP Print virou Gutenprint. Você tem uma série de tecnologias que começou dentro do GIMP, porque ele era um dos programas desktop em software livre mais completos que existia, né? E sempre seguiu boas práticas de programação lá dentro. Então, quando chegou um momento, puxa, isso aqui não tem porque está vinculado ao GIMP. Ele pode ser faturado para fora e virar uma biblioteca com vida independente aí. Eu acho que muita coisa hoje deve existência ao GIMP. Acho que o maior legado que tem é o GNOME todo. Legal. Interessante. Uma coisa também que eu descobri recentemente é um cara chamado CinePaint, que também saiu do GIMP, né? Que o pessoal usa para editar frames em vídeos profissionais. Porque antigamente tinha um negócio chamado DaVinci, né? DaVinci Resolve, que o pessoal de Hollywood, por exemplo, usa para corrigir cores, né? E o DaVinci custava milhares de dólares. Aí o pessoal criou um projeto chamado CinePaint, que foi meio que um fork, talvez, alguma coisa desse tipo do GIMP, para resolver coloração e essas coisas. Mas aí agora o DaVinci Resolve agora é gratuito, né? Não é open source, mas é gratuito e funciona no Linux. Mas é mais uma coisa para citar aí que saiu de dentro do GIMP, essa ideia de esse CinePaint, né? O CinePaint eu posso falar um pouquinho, né? Ele saiu, foi realmente um fork do GIMP. Há muitos anos atrás, perceberam que uma das principais limitações era essa, né? O 8 bits de cor, que é o 255 tons de cinza que você tem, já era uma limitação no começo dos anos 2000 para a imagem. A gente não tinha tanta imagem digital ainda em fotografias, mas para filme e essas coisas fazia diferença. E alguns desenvolvedores do GIMP quiseram vamos fazer da forma rápida e fácil, fazer um search replace de imagens que eram bytes, que eram tipos de dados char dentro do código, para float, e ver o que dava para fazer a partir daí. Então foi um fork que foi feito com isso, tá? O nome do CinePaint anterior era GIMP, não era GIMP Print, ele tinha outro nome, CineGIMP, eu acho. Eu não lembro agora. A gente o pessoal do GIMP chamava, foi um pouquinho antes de eu me juntar à comunidade, em 2004, esse fork. Chamado Branch de Hollywood. Tá? E, eventualmente, eles fizeram fork porque os desenvolvedores core do GIMP, essa comunidade que está hoje, se recusaram a fazer da forma rápida e fácil. Não, vamos fazer uma refatoração decente, né? E aí, então, a gente atrasou uns 3 ou 4 anos. Na época parecia muito, agora olhando para trás não foi nem tanto tempo assim. Então a gente entrou com essa Gaggle, e a Gaggle realmente é uma biblioteca gráfica que pode ser usada hoje. Se você vai fazer um trabalho de IA que vai envolver manipulação e reconhecimento de imagem, você poderia usar a Gaggle tranquilamente e usar ela a partir do Python, por exemplo, independente do GIMP. Bom, daqui a pouco a gente vai falar um pouco de Python, então a gente já volta aí você vai poder dar mais detalhes sobre essa questão do Python. Legal. Aí. Vamos agora falar sobre uma coisa que acho que a galera também está com bastante dúvida, que é o seguinte: a Bárbara, para quem procurou aí o blog dela e para quem já conhece ela, sabe que ela tem uma gráfica, né? É uma gráfica de verdade, assim, um lugar que você vai lá e fala: Bárbara, faz para mim esse trabalho aqui, desenvolve para mim, sei lá, convite, cartão de visita, banner, pôster, até coisas 3D, como ela estava citando, né? E eu, pessoalmente, como a minha esposa é fotógrafa, né, eu já tive algumas experiências com GIMP e Inkscape, que eu tive um pouco de dor de cabeça. Eu consegui resolver, mas deu trabalho. E olha que eu sou desenvolvedor, né? E eu uso Linux. Então eu sei compilar os negócios, eu sei rodar os scripts. Imagina quem não sabe, né? Então eu tive problema, por exemplo, com CMYK, né? Como é que eu fazia para exportar uma imagem em CMYK lá no GIMP?
E aí eu descobri que tinha um outro plugin chamado Separate, ou alguma coisa assim, que fazia no Inkscape. E aí tinha que dar umas voltas ali para conseguir colocar o Pantone. Ou seja, tem coisas ainda... sem contar a questão do RAW, né? A câmera dela, que inclusive está aqui, ó, é uma câmera Canon 60D, e essa câmera grava em formato RAW. E aí você tem que abrir as imagens em RAW lá dentro do GIMP, né? Não, você mostrou a distribuição aí, não mostrou a distribuição do Fedora? Você Sim. viu lá o Darktables? O Darktable, isso. Darktables abre. Abre. Então aí eu queria perguntar justamente para você, como é que você resolve essas coisas na sua gráfica, né, no dia a dia, né? E quais são os principais problemas? E as vantagens você já citou lá no começo, né? Que além de tudo essa paixão pelo software livre, entre outras coisas. Mas cita para a gente quais são os principais problemas que ainda existem e que ainda faltam ser resolvidos no dia a dia de uma gráfica. Eu sou jornalista, né? Faço fotojornalismo. Eu não tiro foto crua porque consome muita memória e tal. Mas se precisar editar a imagem crua, que é o RAW, você pode ir no Darktable. Então você tem que só saber qual programa vai te atender naquilo que você precisa. Se o cara é fotógrafo, pode usar o Darktable, que é tipo, ele tem Lightroom dentro dele, tem o gerenciamento das fotos e tratamentos de fotos em lote. Também o GIMP faz muito bem conversão em lote. Tem plugins que você instala nele, addons lá, que você coloca, que faz tratamento ou salvamento. Está muito grande a imagem, salvar, sei lá, 100 imagens, tamanho 800 por 600, para pôr no site. Aí ele faz isso também, o GIMP faz. Aí o Inkscape também faz, se você põe num documento lá várias imagens, se quiser salvar em todas elas, vários PNGs, ela salva tudo uma por uma, já numera. Então, assim, tem sempre as ferramentas, às vezes não está em uma só, não é tudo em um, tipo, igual você falou aí que Photoshop a Adobe procura tá colocando um Blender dentro do Photoshop, né? Não precisa, se eu quiser usar a parte de 3D de impressão, é 100% software livre lá na minha gráfica. Então, eu faço desenho, às vezes, no Inkscape, 2D, levo para o Blender e faço a extrusão 3D. Então, eu imprimo esses cortes, faço tudo assim. Primeiro faço no Inkscape, depois levo para o Blender, faço a extrusão, aí levo para o Cura, que é um software que faz o fatiamento, e coloco no SD da máquina, ela vai lá e imprime. Mas se chega um cliente, por exemplo, aí na sua gráfica e traz, por exemplo, algo feito em CorelDRAW, assim, ou sei lá, cita pra gente, tem alguma outra coisa que você ainda precisa? Em PDF. Só isso. Você já pede PDF, tá. PDF complicado, que troca fonte, o GIMP abre tranquilo. É muito lindo, parabéns aí o pessoal do João aí, que o GIMP, ele dá show lá na hora de abrir PDF feito em software proprietário. Principalmente vem também PDF de... onde você fez, em que programa você usou para fazer esse PDF? Eu usei PowerPoint. Então, assim, tem umas coisas que parece que tá dando uma facada no coração, né? Olha, eu vou querer mudar um pouco o assunto aqui agora, porque é o seguinte, né? Nós aqui, eu, Eliezer e o Bruno, nós somos developers, a gente escreve bastante código, mexe muito com Python, e uma coisa que sempre foi atraente para quem é desenvolvedor é quando você tem um aplicativo que expõe alguma interface que te dê um acesso de forma programática, né? Então, para aquelas pessoas que gostam da ideia de poder escrever um script ou um programa para poder interagir com o aplicativo. Desde que eu me lembre, o GIMP sempre possuiu um recurso chamado Scriptful, que, se eu me lembro corretamente, permite alguém, né, você gerar grafos, imagens e tal, controlando o GIMP por um script. Então, talvez começando aqui pelo João, conta aí pra gente um pouquinho sobre como é que é esse recurso, desse Scriptful do GIMP, como é que é a sua experiência, e se você já escreveu algum script, fala aí pra gente alguma coisa aí que você fez com o Scriptful. E depois a gente pode perguntar pra Bárbara se o Inkscape tem algo semelhante. Legal. Bom, só para costurar as últimas duas perguntas aí, rapidinho, essa capacidade do GIMP de lidar tão bem com PDFs também é um outro produto de software livre, né? Porque a gente não precisa ficar reinventando a roda. Então, criaram uma biblioteca em software, em open source aqui, que lê PDFs muito bom, que chama libpupler.
e o GIMP faz uso dela. Você tem outros programas aí que devem conseguir abrir os PDFs problemáticos aí, proprietários. No KDE, por exemplo, a gente usa aqui o Ocular. Aí deve funcionar também, por exemplo. Essa capacidade do GIMP de ser controlada por software, na verdade, ela não foi adicionada depois, ela, na verdade, é fundamental do GIMP. O GIMP ele começou, não contei a história toda do programa, né, mas ele começou com um projeto de fim de curso de graduação de 2 alunos, tá, na Universidade de Berkeley. E o grande X, os alunos eram de computação, não de artes. Tá? O grande X não é que ele podia mexer o mouse e clicar e fazer um desenho. O grande X é que era um programa que podia trabalhar com imagens e ser programável, ser pilotado por um script. E essa primeira linguagem era o Scriptful, né? Ou a gente também chama de GIMPful. Scriptful mesmo, GIMPful é o apelido que deram para o Python depois. Que é o Scheme, ele usa um derivado de Lisp. Agora, o grande X dela e do GIMP é que ele tem esse núcleo que ele expõe essa API para fora, desde antes disso ser hipster, né, antes de ser cool, ele tem essa coisa de ele expõe. Então, praticamente, qualquer funcionalidade que você tem no programa, você pode acessar de forma programática a partir dessas 2 linguagens, ou o Scheme, que é o Scriptful, que é o Lisp. Eu não recomendo muito, a não ser que você já saiba Lisp, ou o Python. Tá? E Python eu vou assumir a minha culpa porque a gente tem pouca gente no GIMP, eu sou uma das pessoas que mais entende de Python no time ali, né, e deve ter sido minha responsabilidade aí desde 2009, 2010, está refatorando e mantendo mais a parte de Python aí. Ela está um pouco defasada, mas você consegue fazer bastante coisa. Eu vou mostrar aqui, deixa eu mudar para compartilhamento de tela para quem estiver vendo em vídeo. Então a principal funcionalidade que você tem aqui, eu coloquei uma foto genérica aqui, que é a dos peixinhos aqui, tá? Então, eu abri essa foto aqui, é uma foto genérica, eu nem lembrava que tinha tirado, eu abri aqui no minha pasta de fotos, é uma coisa que eu tirei em janeiro, fevereiro desse ano. Tá? Agora, esse menu Python Full aqui, ele tem justamente, existe aqui porque eu tenho alguns scripts customizados de Python que eu criei para o GIMP, ele não existe normalmente. Tá? Aqui no Filtros, o meu está em inglês, né? Eu esqueci de mudar para português, gente, é Filtros em português. Você vai ter aqui o Python Full, uma opção aqui na última aba aqui. E vai ter só uma opção no GIMP padrão, é o console aqui. Tá? Isso aqui, ele te traz um prompt de Python 2, de onde você pode interagir diretamente com o programa. E o que você pode interagir com o programa? Se você clicar nesse botão Browse aqui, eu acho que é procurar, navegar aqui, tá? Você tem aqui uma listagem de todas as funções que são chamáveis direto a partir do Python ou outra linguagem que você interfaceie com o GIMP. Legal, eu não sei como desenhar um retângulo, por exemplo. Então, se você começar a escrever rect, em inglês aqui, ele faz uma filtragem automática, tá? E ele tem aqui todas as funções que tem rect no nome, tá? E, na verdade, você vai ter alguma coisa aqui que é o GIMP rect select, que é o principal, é a seleção retangular para fazer uma seleção de uma imagem, por exemplo. Aqui estão todos os parâmetros que ela toma, tá? Você não tem parâmetros opcionais, mas está tudo bem descrito. E, principalmente, aqui tem um botão apply, que ele já, na hora que eu cliquei no apply, ele escreve aqui no meu prompt de Python como seria chamada para essa função aqui, que tem umas modificações aí, em vez de traço, que é o nome genérico, ele já põe underline, ele põe dentro do módulo PDB do Python, tá? Então, com isso aqui, você praticamente já pode fazer qualquer chamada do GIMP. Mas, então, a primeira coisa que você tem que fazer aqui, na verdade, e aí, essa documentação também está faltando, porque a gente tem só existir de voluntários, né? É conseguir uma referência para a imagem que está aberta. Eu posso fazer assim, eu crio uma variável em Python, faço imp.imageList, e tem um autocompletar aqui. Isso aqui devolve uma lista de Python com todas as imagens abertas. Se eu pegar o elemento 0, ele vai pegar a última imagem aberta, que no caso são os peixinhos. E a partir daqui, então, eu posso voltar naquela coisa que eu fiz. Legal. Então, eu quero selecionar um retângulo aqui. Então, GIMP rect, seleciona IMG. Aqui eu ponho as coordenadas. Se eu quiser, então, legal, quero canto 0 na horizontal, canto 0 na vertical, largura, vou colocar aqui uns 300 pixels, altura 300 pixels. Tá? Operation, não tenho a menor ideia do que é operation. Se a gente clicar de novo no navegar aqui, tá? Eu tenho aqui, ele me fala, olha, operation é a operação de seleção. Então tem algumas constantes ali. Eu posso colocar, eu quero criar uma nova seleção, é o replace aqui. No caso, eu posso usar a constante 2 ou usar o nome da constante. Tá? Depois ele vai pedir se eu quero suavizar essa seleção, que são coisas mais técnicas. Operation é a operação booleana ali.
Esse aqui, isso, né? Então eu quero criar uma nova seleção, não quero adicionar a seleção existente nem nada. Eu vou usar o número 2. Tá. Fecho aqui. Então eu troco aqui por 2. E essas outras coisas aqui, eu não quero suavizar a seleção. Eu posso colocar 0 ou false. Também não quero suavizar. Ok. Tá? A hora que eu faço isso aqui, ele automaticamente operou uma imagem aqui. Ele já criou uma seleção. Porque essa imagem está grande, né? Então 300 pixels deu só esse cantinho. Se eu colorir aqui, deve dar para ver. Ah, não, mas não era esse tamanho que eu queria muito maior. Então, ótimo. Eu posso simplesmente colocar a seta para cima. Tá? E com isso aqui, vocês percebem, eu quero então agora com largura de 1.200 pixels. Tá? 1.600 pixels de altura. E vai lá. E com isso aqui, para quem é desenvolvedor, você vê que você tem então acesso programático a todas as funcionalidades do GIMP. Né? Se eu quiser preencher essa área com vermelho, é só arrastar um vermelho lá. Então, se eu quiser aqui usar um for da linguagem Python e criar vários retângulos do tamanho que eu quiser programaticamente e preencher isso com alguma cor, é facílimo fazer isso. Agora é só usar. Você já sabe da linguagem para fazer isso. E o importante é isso, né? Nesse navegar aqui você tem toda a API. Ah, legal, eu quero preencher a imagem, depois eu quero conseguir salvar isso com o JPG. Você escreve aqui, JPG, tá? File JPG save, aqui. E aqui estão os parâmetros que você quer passar, se você quiser controlar todos os parâmetros. Senão, você simplesmente usa GIMP File Save. E aí, infelizmente, você precisa realmente de alguma experiência aqui para achar essas coisas. Por exemplo, saber que o GIMP File Save vai te deixar só com 5 parâmetros, salvar um JPG com os parâmetros default. Tá? Você passa assim, repete o file name 2 vezes, passa a imagem, passa a camada. Tá? Esse primeiro parâmetro, dentro do Python, ele é colocado automaticamente já, então você só se preocupa com esses 4 aqui. Isso aqui já salva a imagem. Então, por exemplo, aquela funcionalidade que a Bárbara citou, do GIMP poder pegar uma pasta com 100 arquivos e redimensionar e salvar todos, o GIMP não faz nativamente. Nem está no WordPress. Não, é um plugin, né? Exatamente, é um plugin. É um plugin que você faz aqui com 50 linhas de Python aqui, tá? Mas uma coisa legal que você fez lá na GnuGraph foi fazer esse código. Por código, você fez aqueles quadradinhos todos coloridos. Aquilo dá para fazer paleta de cores, para fazer impressão. Dá para fazer bastante coisa. Muito bacana o que você fez lá. Você pode fazer, inclusive eu tenho alguns scripts aqui, ele perguntou também se tem alguns scripts que eu fiz, né? Teve um tempo atrás que eu desenvolvi vários scripts para lidar com paletas, e você encontra na internet muitos outros interessantíssimos hoje também, né? Você transforma, pega um degradê e corta o degradê a cada espaço. Isso que você fez lá. Né? E você, com esse degradê, você cria uma paleta nova, por exemplo. Aqui, né? Então, a imagem tem aqui, a largura dela é 4.000 pixels, por isso ficaram tão pequenos, ela não está mexida. Eu posso fazer isso aqui, eu quero dividir essa imagem em 10 retângulos verticais e colocar um degradê de preto para vermelho aqui nessa imagem. Eu faço isso aqui. For i, aqui é Python, né? Começa no 0, vai até 4.000, me dá tamanho 4.000 dividido por 10. Então, para cada i, eu quero o quê? Eu quero criar a seleção, a posição i, altura 0, largura 4.000 dividido por 10, né? Por que eu estou colocando 4.000 fixo aqui? Poderia ser image.width. E aqui, image height. Então aqui eu peguei um retângulo altura inteira, criei uma nova seleção. Ah, legal, ótimo. Agora eu quero preencher isso aqui com uma cor. Tá? Eu não coloquei aqui a cor, eu vou derivar ela da variável i, então. Eu não coloquei nenhuma variável para acompanhar a cor para a gente. Né? Eu vou aqui no browser e procuro fill. Eu tenho esse aqui, GIMP Drawable Fill. Tem outros fios aqui, você vai ler na descrição, você vai descobrir que o mais tranquilo é esse aqui. Aí ele preenche com a cor de frente, você não passa a cor direto como parâmetro. Então tem umas chegadinhas assim que só usando o mesmo programa para você entender. Então eu não consigo especificar a cor que eu vou usar. Eu preciso primeiro mudar a cor. Depois eu vou usar esse GIMP Drawable Fill. Então a cor é Context Foreground. Deixa eu colocar aqui. G Foreground. GIMP Context Set Foreground. Esse aqui. Aqui sim eu passo uma cor para ele como um trio. Passo o único parâmetro, né? Então é um trio RGB. Vou colocar Apply. Fecho aqui. E ele me colocou a linha Python aqui. GIMP Context Set Foreground. E eu ponho então uma tripla
RGB. Como é Python, eu posso escrever hexadecimal direto, para quem está mais acostumado, né? Mas eu preciso colocar um trio de números aqui. E eu quero fazer, então, um degradê do preto para o vermelho, eu falei. Então, legal. O primeiro cara aqui é vermelho. Então, eu vou fazer simplesmente I, que vai até 4.000, né? Eu vou dividir ele por 200, aí vai de 0 a 200, só para ficar rapidinho aqui. 0 de green, 0 de blue, e aí o drawable fill. Aqui eu estou apertando tab para ter o autocomplete, né? Eu acho que eu passo só... Eu preciso olhar aqui os parâmetros de novo. Em drawable fill. Isso eu passo o drawable, que é o objeto desenhável, né? Na tradução do GIMP, inclusive, eu criei essa neologismo em português, porque não tem desenhável, é a camada, no caso. E fill type, que eu quero foreground, então é 0. Então eu quero que a primeira camada da imagem. A imagem eu já tenho, ela tem o atributo layers. Eu quero a layer 0, que é o layer do topo. E eu quero preencher com a cor de frente. A cor de frente que você tem na linha de cima ali, né? Infelizmente, por causa do autocomplete, ele ficou quebrado aqui. Depois eu posso copiar no editor de texto e aumentar a fonte. Ok. E na verdade só isso, não tem próximo passo. São, na verdade, 3 chamadas que eu tenho aqui. Eu seleciono, seto o foreground e faço um drawable fill. Eu vou depois colocar no editor de texto para vocês verem melhor. E aí eu vou colar aqui no chat também uma outra coisa legal, para quem gosta dessas coisas de filtros e tudo mais. Tem um negócio bem legal chamado Gmic, né? Deixa eu colar aqui. Esse que faz o salvamento em lote, além dele fazer, ele faz esse monte de coisa de automatização, mas o Gmic faz também uma coisa bacana que ele tem uns filtros, por exemplo, que nem aquele software Prisma, sabe, que surgiu recentemente, faz uma foto virar uma caricatura ou virar uma pintura, ele faz esse tipo de coisa, né? E aí ele é escrito em C, mas você instala ele e ele já aparece no menu lá do GIMP, lá, o Gmic, para você aplicar numa foto. Então, achei bem interessante. O Gmic é uma outra tecnologia daquelas que foi meio que um spin-off do GIMP também, né? Ele não foi começado dentro do GIMP, mas no começo ele era uma coleção de filtros só para o GIMP, vários brinquedinhos que o pessoal foi juntando no repositório open source. Né? Em algum ponto fizeram uma refatoração dele e ele se transformou um software independente também. E ele é usável em outras aplicações além do GIMP, mas ele também é um projeto que começou dentro do GIMP, o Gmic. Então, o Inkscape tem as extensões aqui, ó. Tem filtros e extensões, tá? Deve ter, o João deve saber o caminho que vai aqui para você fazer o script, ou você faz o script lá em Python, depois joga para cá, dentro da pastinha, que aí vai aparecer aqui. Eu instalei essa extensão chamada Pages, que é para fazer um documento de múltiplas páginas. Lá no curso lá que eu passei o link, também teve um aí que pediu o link do YouTube. Tá lá no YouTube, se procurar artes gráficas com softwares livres lá, vai achar a playlist das 30 videoaulas lá. Então aqui tem teve gente que era usuário que não sabia que o Inkscape fazia código de barras, tem aqui o clássico. Aqui, esse exemplo aqui eu fiz, são uns rótulos para um cliente dessa Chácara Loma, que é daqui da cidade. Ele tem código de barras que foi gerado aqui. Então, cada código de barra é diferente, cada produto. Aí aqui é um folhetinho que eu coloquei numa folha A4. Então, para quem tem impressora caseira, não quer fazer marca de corte nem nada, é só você distribuir de forma que o corte, quando for fazer o corte aqui, já vai ficar certinho. Então, a folha 4 cortada no meio é 148,5 e aqui é 105. Eu tenho uma guilhotina automática, eu vou lá e digito lá, 148,5, coloco o papel lá, corto no meio aqui. Depois viro do outro lado o papel, digito 105 e corto aqui. Vai ficar certinho o meu folheto, né? Inclusive as margens e tal. Esse aqui não tem sangra. Que a sangra você tem que fazer a tinta sair um pouco fora do corte para não ficar com a beirada branca. Aqui tem um folheto que eu fiz sangra, ó. A sangra é o que está aqui para fora dessa marca de corte. Então eu fiz as marcas de corte, o Inkscape faz, e aqui eu tenho gerenciamento de camadas, eu coloco o meu, deixa eu colocar o zoom em tudo aqui para vocês verem, eu coloco o verso e a frente no mesmo documento, para eu editar. Mas depois eu posso salvar isso daqui, faço um PDF desse, um PDF do outro, e aí eu junto no PDF Shuffler, um software livre que você
pode juntar PDF, separar, cortar. E aqui, ó, é o Glabels, que é um software livre também, que ele tem um comando para fazer impressão mesclada. Então, aqui ele vai numerar esses ingressos. Quando eu mando imprimir, ele já dá as etiquetas aqui, ele faz toda a numeração aqui para mim. Esse aqui ele pediu para numerar de 600 a 1100. Então, eu fiz essa numeração lá no LibreOffice Calc, mandei salvar como CSV, que é valores separados por vírgula, e aí ele cai aqui, ele mostra. Se eu quiser tirar alguns números, eu posso tirar aqui. Aí vamos supor, vou numerar só a partir de 610 para frente. E é assim que eu faço numeração lá na minha gráfica com software livre. Impressão mesclada também. Não só numeração, eu posso colocar nomes aí, fazer mala direta, já fiz convites com mala direta. Então, tem opções livres para você fazer artes gráficas. Para quem está somente nos escutando, né? Ou seja, quem está acompanhando aí o Castalho através do podcast, não pôde acompanhar a nossa gravação pelo YouTube, o João acabou de fazer um demo sobre como você pode controlar o GIMP utilizando o Python, e a Bárbara acabou de mostrar algumas extensões instaladas no Inkscape para poder gerar múltiplas páginas e trabalhar com código de barras. Também como interagir com a guilhotina automática para corte de impressões e sobre os Glabels, que ajuda você a fazer malas diretas no Inkscape. Então, depois você pode conferir o vídeo lá no nosso canal do YouTube, ou então no show notes, a gente sempre deixa o vídeo lá da gravação para você ver aí como é que foi os bastidores. Bom, seguindo aqui, eu gostaria que vocês indicassem aí para a gente, tipo, algum material no sentido de livro, blog, curso, comunidade, ou algum recurso para que os nossos ouvintes pudessem aprender mais sobre o GIMP e o Inkscape, ou até mesmo colaborar com o conhecimento que já possui. Então, eu gostaria de saber, vou começar aqui pela Bárbara, né? Ela comentou a respeito do curso dela, a gente já colocou o link aqui para o pessoal, vai estar lá no show notes também. Então, o que mais, além disso, você recomendaria para o pessoal que gostaria de aprender? Tem uns livros aqui, esse aqui não acha mais, só se achar em sebo, tá? Ele não é só para GIMP e Inkscape. Ele é computação gráfica, segredos e soluções. Então, ele é um guia para quem quer trabalhar com gráficos, né? Bitmaps, que são os gráficos com pixels, né? As imagens, e os gráficos vetoriais. Aí ele conta como que surgiu cada tipo de arquivo. Ele é da editora Ciência Moderna, é bem antigo, não sei se o João conhece, é dos anos 90 esse livro. Então, assim, ele tem coisa que está desatualizada, mas ele explica tudinho como que funciona a compactação, como que as imagens são formadas, o que é canal de cor, o que é RGB, o que é CMYK, o que é 32 bits. Então, ele mostra como que são salvas as imagens. E outro livro, deixa eu pegar aqui, que é bom também, é do Maurício Sami Silva, Fundamentos da SVG. Então, aqui, quem gosta de código, tem tudo aqui, como que o SVG, como que é salvo, né? Como que você pode mexer no arquivo SVG, mesmo depois dele estando pronto, a imagem está pronta, tudo por código, ele mostra como que você pode modificar a imagem, né? Até igual estava mostrando em Python aí, o SVG é um código, né? Você pode editar, abrir no editor de texto e mudar. É bem bacana também esse livro. Aí tem outros que é design para quem não é designer, da Robin Williams. E tenho ele aqui, é um livro que tem que guardar para treinar funcionário, é bom. E para a gente mesmo aprender como combinar cores, né? Saber as noções do design. Legal. Então, uma coisa interessante dessas indicações todas da Bárbara para anotar aí, é interessante. Em software livre, a gente não costuma ficar muito em como você usar a ferramenta, mas sim como você usa os conceitos e aí você trabalha com eles na ferramenta. Eu já vi vários cursos onde a gente fazia isso, tratar a imagem, não decorar onde está o comandinho no GIMP.
Tá? Eu acho que hoje não tem nenhum livro do GIMP em catálogo no Brasil. A gente já teve um brasileiro que escreveu um livro aí legal. Não, Rasgris escreveu um agora. Tem um Tá agora na Novatec, legal. tá na Novatec o livro dele. Ah, legal. Guilherme Rasgris, escreveu um de GIMP. Legal. Agora, eu tenho aqui em 2014, eu fui convidado aí, por iniciativa do Hacklab em São Paulo, a TIM, ela tem uma fundação dela, ela patrocinou uma gama grande de cursos que foi disponível para o Creative Commons aí, e os cursos são produzidos de forma realmente profissional, com equipe de TV e tudo, tá? E eu gravei um curso de edição gráfica de imagens, tá? Eu gravei a parte de GIMP, teve um outro professor do estado de São Paulo, o Rogério Burbeck, que fez a parte de Inkscape. Vou postar esse GIMP aí vou postar o link para esse curso aqui no chat. Ele é um curso que deve ter mais ou menos umas 12 horas de aula de vídeo, tá? E tem alguns exercícios, né? É um negócio bem interessante realmente. Foi um programa muito legal que o pessoal criou lá. Tem outros cursos também de programação de jogos e tal, mas o de editoração gráfica foi o que a gente fez lá. Então tem todos esses conceitos muito bem tratados ali. Enquanto isso, eu queria só também falar para o pessoal que às vezes tem medo de usar software livre, né? Acho que, mas é muito pelo contrário, porque a versão dos arquivos que você está salvando do SVG, por exemplo, no Inkscape, você daqui a 10 anos, seu backup, você vai conseguir abrir aquele arquivo. E se você pensar o desenvolvimento de software, os anos que estão passando, daqui para frente, o pessoal está entrando para ajudar na programação, né? Estão colaborando. Então, tem muito mais gente no mundo querendo colaborar para o software livre crescer do que os softwares proprietários. Então, daqui a um tempo, o software livre vai dar um salto assim, mais, vai avançar mais do que demorou desse tempo de 2005 até hoje, que eu estou usando, que eu vi um salto. A gente vai ver daqui a uns 5 anos um salto maior do que esse tempo todo que eu já que eu vim presenciando para trás, porque você vê as pessoas estão aprendendo Python, tem um monte de mulheres fazendo curso de Python com o Fernando lá, o Massanori, então as pessoas estão aprendendo um pouco mais programação do que na época que a gente veio, então a coisa vai evoluir mais, então eu acredito que o software livre tem só a crescer. Legal, falou bonito aí, falou tudo também. Ainda mais sobre o lance de programar com Python, aí eu assino ainda embaixo, melhor ainda, tá? Assino mais ainda. Eu gostei muito da resposta de vocês dois, porque aqui no chat, mais cedo, né, o Frederico Lima, ele tinha realmente perguntado algo assim, né, ele não entende, ele diz que ele é escovador de bit, ele falou, ele não entende muito de nada em relação à parte gráfica, então ele queria saber algum material que vocês recomendassem. Então acho que tá respondido, Frederico. Tem uma lista bem bacana aqui para você aproveitar que você vai sair de férias. Você falou, aproveita então, dá uma olhada nesses livros aqui e isso aí deve te ajudar bastante. Beleza, bom, acho que agora eu vou aproveitar esse momento para fazer o sorteio, né? Que o pessoal que acompanhou o episódio passado tá tudo esperando para saber quem vai ganhar o livro do William Molinari, né? O POTIX, o livro Desconstruindo a Web. A gente tem uma lista, deixa eu colocar aqui num tamanho maior, vocês me falam aí se tá dando para enxergar. Mas a gente tem aqui a lista das pessoas que preencheram o nosso formulário, certo? E a gente tem aqui do 2 até o 46, né? Então, como é que a gente vai fazer? Reparem que eu escondi o e-mail de todo mundo, né? Para não ter violação de privacidade. Todo mundo acertou a pergunta que a gente fez, né? Que é por que o William tem o apelido Potix, porque ele tirou esse nickname dos games. E aí eu vou usar aqui o sorteador, vou pedir para ele sortear 2 números, porque a gente vai dar 2 e-books, né? E vai ser do número 2, né? Que é o primeiro aqui, até o número 46. Então vamos ver aqui quem são os felizardos. Ó, o número 27 e o número 32, eu já estou salvando o resultado aqui, ó. E vamos ver quem é o 27. Número 27 que ganhou o livro é o Diego do Ferreira Biavati, de Três Corações, Minas Gerais. E o segundo ganhador é o número 32. O número 32 é o Douglas Bastos, de São João de Meriti. Então, parabéns aí, é um livro bem legal. Você vai aprender aí tudo que está por trás aí da web, protocolos e servidores e toda essa coisa toda aí num livro muito bacana escrito pelo William Molinari. Daqui uns dias o William manda para vocês aí um e-mail
com os passos aí para você reivindicar o seu livro lá, o seu e-book, né? E para a galera que não comprou ainda, entra lá na Casa do Código ou desconstruindaweb.com.br, que é um livro bem bacana, e escuta o episódio anterior aí, onde a gente falou desse episódio. Então, é isso aí. Eu gostaria de agradecer, né, a participação de todos aqui no chat, que participou ao vivo conosco, e agradecer também aos nossos convidados, a Bárbara e o João. E aqui eu vou deixar um espacinho, né, para eles fazerem o jabá, fazer o comentário final, ou quiser, sei lá, talvez aproveitar que está na câmera, dançar alguma coisa assim. Então, eu vou começar aqui com o João. Legal, gente. Hoje eu vou pular um pouco o jabá. Eu acho muito interessante, eu gosto muito dessa história de ensinar, de dar curso, né? E eu tenho me focado realmente um pouco em... Você tem que trabalhar com programadores, então sobra pouco tempo, na verdade. Então, mas a comunidade Python está com um movimento muito grande de criar esses cursos, esses workshops, oficinas para mulheres, inclusive, para minorias, às vezes, que não têm oportunidade de uma educação formal, né? E eu tenho, na medida do possível, participado também. Então, a gente vai ter um encontro de PyLadies aqui em Campinas, nesse sábado, no Laboratório Hacker. Só que, por coincidência, nesse mesmo sábado, eu vou estar dando uma oficina de programação em Python para iniciantes em Piracicaba. Então, é uma coisa que está bem presente aí, essas oficinas da comunidade para o pessoal tá aprendendo e se incluindo nesse universo da TI, mais do que de edição de imagens, né? Eu acho que o recadinho que eu vou deixar é esse aqui. Tá? E o outro é que o GIMP, ele, como vocês perceberam, é um projeto que precisa de voluntários. Quem já programa, quem gosta de código, pode tentar se aproximar da comunidade aí, porque tem coisa para fazer para caramba. Não é uma coisa que você resolve fácil de uma hora para outra. Ou quem pensa aí, hoje em dia está essa onda de empreendedorismo, né? Quem conseguir pensar uma forma de arrecadar uns fundos, ou pegar uma empresa grande que possa patrocinar aí alguns desenvolvedores full-time, tem muita coisa para evoluir mesmo que a gente precisaria estar fazendo aí, né? É legal ver a Bárbara falando, puxa, daqui a pouco vamos colocar isso, daqui a pouco vamos colocar isso, né? A gente que está por dentro do código sabe que está na mão, na verdade, de 3, 4 pessoas lá no tempo, depois do serviço e antes da família, que fica apertado para a gente colocar coisas novas no programa sem ter uma forma ainda para a pessoa poder se dedicar de forma mais integral, de forma mais permanente. Então, é isso aí, gente. Vou deixar a Bárbara falar aí um pouquinho. Vou agradecer o convite aí, e é uma honra estar aqui junto com o João. O João é fera. Eu quero sugerir, João, que eu fiz especialização em educação à distância, por isso que eu fiz esse curso aí, à distância, né? Então, você tinha que já montar, o professor Fernando Massanori fez o curso de Python lá à distância, ele trabalha numa universidade. E você também podia fazer aí umas gravações aí, botava no YouTube, a gente ia assistir, né? Com certeza, dá até ânimo aprender Python para poder mexer no GIMP, né? Então, o que eu faço em troca do uso do software livre, e eu sugiro para as pessoas que estão querendo usar agora, pode juntar dinheiro, em vez de pagar lá para Corel, para Adobe, junta o dinheiro, paga um programador, eu quero que faça isso a mais no software, você cobra quanto? Vamos fazer uma vaquinha virtual para ajudar, para fazer essa parte. Isso aí é uma coisa. Agora, você pode ajudar a traduzir, né? O João começou traduzindo, eu já traduzi algumas coisas também, não de GIMP, Inkscape, traduzi de gerenciamento de site. Eu ajudo também um pouco no Debian lá, na comunidade, a traduzir pacotes. E aí eu faço a minha parte, assim, a minha devolução, eu vou nos eventos, faço palestra, ensino, mostro tudo que tem que ser feito para poder se adaptar ou poder usar ou formar uma gráfica com softwares livres, né? Eu vou nos eventos e fiz esse curso online aí gratuito, está disponível, aberto na internet. Então, é a minha troca por eu estar usando, a filosofia do software livre. Você tem que ter a liberdade de usar, né, o programa, de ver o código dele, de distribuir e poder também colaborar. É bacana. Eu vou até falar o seguinte: se o João decidir então criar um canal e começar a ensinar como usar Python para poder programar aí com o GIMP, nós vamos aqui, com todos os próximos episódios que a gente fizer aqui, nós vamos mencionar, tá? Porque nós adoramos Python, então vai ser assim, vai ser um prazer a gente poder anunciar esse tipo de coisa. E tudo que a Bárbara falou também de como que você pode contribuir com o software livre, em vez de gastar o dinheiro comprando lá o
o programa lá, eu assino embaixo, acho que você falou tudo que precisava ser falado aí. Então, eu vou aproveitar agora e agradecer a todos os nossos ouvintes, todos vocês aí que estão participando, estão ao vivo ali no chat conversando com a gente, estão mandando seus comentários pelo Twitter, pelo Facebook, estão lá assinando o nosso YouTube, até mesmo lá no iTunes e tal. Muito obrigado, tá? Os seus comentários, o seu feedback é muito importante para nós três aqui. É justamente isso que a gente precisa para dar essa motivação para a gente continuar o Castalho Podcast. Então, muitíssimo obrigado pela sua contribuição. Isso aí, bom, inicialmente eu quero agradecer aí ao João, né, o JS, que aceitou o convite. A gente ficou um tempão aí acertando as agendas aí, porque ele é um cara muito requisitado aí, tanto no trabalho quanto na comunidade, e acabou dando certo. Então, muito obrigado por aceitar o convite e compartilhar com a gente tudo isso daqui. Muito obrigado, Bárbara, gostei muito de te conhecer e de saber que você tem uma gráfica rodando com software livre. Eu fico muito feliz de saber disso. E é bem bacana, a gente vai colocar aqui todos os seus links. Tem um outro link muito bacana que é aquele a respeito das fontes. Achei um assunto sensacional, a gente vai fazer questão de colocar aqui também no show notes. Então, primeiro, obrigado a vocês dois. E para o pessoal que está nos acompanhando ou nos ouvindo no podcast, por favor, não se esqueça de comentar e de acompanhar a gente pelo iTunes, pelo software de podcast que você preferir. Se cadastra no YouTube lá, dá um subscribe para você receber a notificação. Acompanha pelo Facebook, pelo Twitter e vai lá no nosso site, onde tiver caixa de comentário, comenta, que é bem legal essa interação aí. Um abraço para todo mundo. Bom, antes aqui da gente finalizar, né, vou deixar um aviso final aqui, que é o seguinte. No episódio passado, a gente comentou, né, que a gente fez uma enquete pelo Twitter, e aí nós vimos que o pessoal recomendou começar as gravações ao vivo, em vez de ser às 8 horas, ser às 9 horas da noite. Então, vale lembrar aqui, né, que a partir do dia 30 de agosto, as nossas gravações iniciarão às 9 horas, não mais às 8, e todos os episódios agendados até então continuarão até às 8. Então, relembrando aqui, a partir do dia 30 de agosto, os episódios ao vivo começam às 9 horas. Temos uma exceção nesse meio de caminho aí, que no dia 8/8, que vai ser uma terça-feira, a gente vai ter uma gravação aí com o Danilo Bellini, falando sobre áudio e criação de áudio no Linux. Então, esse episódio ele não vai poder ser gravado na quarta, porém vai ser na terça-feira. Para que você não perca essas notificações e nada disso, tenha certeza, né, que você sempre assine e nos siga nas nossas redes sociais, o Bruno aí já comentou. Então, fica atento lá, mas é sem erro. É só seguir lá, tem nossa agenda no site. E é isso aí. Muito obrigado a todos, muito obrigado a todo mundo aqui e até o próximo episódio. Valeu!